No Brasil Conference, evento que reúne estudantes e também lideranças brasileiras em Boston, nos Estados Unidos, o ex-presidente Michel Temer defendeu a união da terceira via na disputa presidencial de 2022. O destaque agora é da Carolina Abelim. O ex-presidente Michel Temer foi um dos convidados da edição de 2022 do Brasil Conference, debates que são promovidos pela comunidade brasileira de estudantes em Boston, nos Estados Unidos. Temer falou sobre pesquisa eleitoral, alertou que os resultados de hoje podem não ser os de amanhã, posto que ainda falta bastante tempo para o pleito. Ele elogiou a colega de partido Simone Tebet, do MDB, disse que ela tem chance de crescer. O ex-presidente acredita ser essencial para o eleitor que não quer votar nem em Lula, nem em Bolsonaro, que tem outra opção. Na verdade, a história da chamada polarização, ela envolve hoje uma discussão muito grande aqui no Brasil, nós todos sabemos disso, a tentativa de encontrar aquilo que se rotula como uma outra via, ou terceira via, se quiserem. E eu tenho dito com relativa frequência que a existência de mais uma via, de mais uma escolha, não é uma homenagem ao candidato, é uma homenagem ao eleitorado. O eleitorado pode, eventualmente, achar que um dos polos deve ser eleito, muito bem, se eleito for, assume o mandato e cumpre o mandato. Mas ele deve ter também a possibilidade de não pretender, não querer nenhum dos polos e tem direito a ter uma outra opção. Temer disse que não acredita numa violação do resultado das eleições, mas que, porém, caso o candidato eleito nas urnas seja da polarização, Lula, Bolsonaro, que não se surpreenderia se logo no início do mandato de algum deles surgissem novos pedidos de impeachment. Por isso, ele defende uma pacificação no país. Sabe que eu tenho dito com muita frequência que o ideal dos ideais seria que o presidente eleito, no dia da proclamação do resultado, dissesse à nação que ele quer pacificar o país e não vai olhar para o retrovisor. E com isso ele chamaria os membros da oposição, chamaria os governadores, chamaria os chefes de poderes, chamaria entidades civis e dizer, vamos fazer um grande pacto nacional, ao estilo, se me permite o exemplo, do Pacto de Moncloa, que recuperou a Espanha. Eu acho que isso seria extremamente útil para o nosso país. No discurso, ele ainda defendeu a mudança no sistema de governo para semipresidencialismo e as reformas iniciadas por ele. Disse que revogar a reforma trabalhista seria tirar direitos novos que foram dados aos trabalhadores. Sobre a aliança Lula-Alckmin, acredita ter sido bom para o petista, mas nem tanto para o ex-tucano. Mas não criticou. Eu não critico isso porque seria negar. É claro que politicamente a questão fica controvertida, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas juridicamente não há violação àquilo que nós chamamos no artigo 1º, de Estado democrático de direito. Então, muitas vezes, o diálogo entre aqueles que foram contrários no passado não é inútil para o país se der bom resultado para o povo. Para 2023, Temer é otimista. Diz que, independentemente do nome no poder, o Brasil sempre foi capaz de superar crises. Pacificação, Felipe Bueno, claro que a gente observando só o nível da pré-campanha vai ser muito difícil no Brasil, tão polarizado e tão antagônico nesse momento. E Temer torcendo para a terceira via, mas será que haverá viabilidade de fato para a terceira via, Felipe? É uma pergunta excelente, eu tenho me feito essa pergunta desde o ano passado, já acreditei mais nisso, né? Eu já disse aqui que eu acreditava, entre outras tantas pessoas que analisam e analisaram a questão, acreditava que Sérgio Moro, por exemplo, chegaria aos 2 dígitos e seria candidato à presidência da República. Hoje não sabemos mais, de repente sai, de repente volta, por enquanto, né, diz que o nome está em jogo, mas o fato é que a terceira via não decolou. Qualquer que seja o nome, né, colocado nas pesquisas desde o ano passado, encostou no teto de 10% e disso para baixo, nunca disso para cima. E as somas, né, em geral, as somas nas pesquisas das porcentagens desses candidatos não dão o segundo colocado, que por enquanto é o atual presidente da República. Não dão e não dão nem empate, né? Ficam abaixo, bem abaixo mesmo. Então, eu sempre disse aqui também
que defendam a existência de um bom candidato ou de uma boa candidata da terceira via, para, no mínimo, eu me alinho ao ex-presidente Temer, para, no mínimo, enriquecer o debate público num alto nível, para a gente debater as questões estruturais do país, a possibilidade de reformas, a saúde, educação, segurança pública, justiça, todos os temas, infraestrutura, transportes e tudo mais, né? Por enquanto, esse debate não existe. Com relação à pacificação, em tese, em alguns momentos, né, o pré-candidato Lula chegou a acenar a respeito dessa pacificação e talvez, né, a chapa com o Geraldo Alckmin seja uma outra sinalização a esse respeito. Porém, né, ao mesmo tempo, nessa semana que passou, ele soltou duas declarações que não são sinal de pacificação coisa nenhuma. Mas o outro lado da polarização, né, quando assumiu, já assumiu com uma espécie de ressentimento, né? Não assumiu para ser o candidato, o presidente de todo o Brasil. Então eu fico em dúvida se de fato vai aparecer algum pacificador, né, em 2023, seja lá qual for.